Alô, alô, meu povo, bora trabalhar porque hoje é quarta-feira, hoje é dia de quartas lives. Estamos ao vivo aqui de novo, 6h58 da manhã, trazendo para você assuntos relacionados a atendimento. E hoje nós vamos falar, meus clientes só reclamam, o que fazer? Você aí que é líder de atendimento, você que trabalha na área de atendimento, que tem um call center, enfim, que cuida de pessoas, se liga na nossa live de hoje e depois da nossa vinheta a gente vem com todos esses assuntos. Um abraço, pessoal, se liga aí. E para você que está no YouTube, não esquece de assinar o canal, ativar as notificações e dar o like nesse vídeo, porque é muito importante que você compartilhe essas informações com o máximo de número de pessoas possível. Você que trabalha no atendimento, às vezes precisa mandar aí um treinamento para o seu pessoal. Toda quarta-feira, 6h58, nós temos aqui dicas importantes sobre venda, sobre atendimento ao cliente, trabalho em equipe. E agora vamos dar início aqui também na nossa transmissão por meio do nosso Instagram. Sejam muito bem-vindos vocês aí a mais uma Quartas Live. Vamos falar sobre atendimento ao cliente, esse tema aí que é muito recorrente. Eu recebo muitas perguntas com relação à reclamação sobre o que fazer com clientes, aqueles, não vamos falar chato, vamos falar aqueles clientes mais exigentes, né? Então, o que a gente faz com esse tipo de cliente e por que isso acontece nas nossas empresas? A gente vai passar por essa live falando por 3 situações. Quais são os principais motivos de reclamação nas áreas de atendimento? O que a gente pode fazer com essas reclamações? Como que nós tratamos? Como é que nós abordamos essas reclamações? E também como que a gente evita esse tipo de coisa, né? Como é que a gente pode fazer para que isso deixe de acontecer na nossa empresa, no nosso dia a dia. Então, você que está acompanhando aqui a live ao vivo, já não esquece de clicar aqui para compartilhar, você também do YouTube, já falamos, né? Para deixar o seu like, para você ativar a notificação. É isso aí, pessoal. Vamos falar então sobre esse tema. Para você que está me acompanhando no YouTube, a gente já tem os slides que preparamos para vocês. E para você que não está no Instagram, acesse lá youtube.com, procura lá Everson do Vale, que vai chegar no meu canal. Tema da live de hoje, meus clientes só reclamam, o que fazer? Vamos começar falando primeiro sobre os principais motivos que geram insatisfação. Já deixa aqui nos comentários quais são os principais motivos de insatisfação que acontecem aí na sua área de atendimento, e deixa sugestão também do que a gente pode fazer para tratar esse tipo de reclamações, o que vocês fazem quando acontece esse tipo de coisa. Então vamos lá. Área de atendimento, um dos motivos que mais tem reclamação. Eu trabalho bastante com o pessoal de cartório, né? Mas a gente sabe que clínicas isso acontece bastante, bancos isso acontece bastante, call center isso acontece bastante, acho que é onde mais tem, que é o tempo de espera. O tempo de espera desde que o cliente entra em contato com a empresa até o momento em que ele recebe efetivamente esse contato de vocês, né? Esse atendimento, esse primeiro atendimento. E por que isso acontece? Então, a primeira coisa que a gente precisaria pensar é de rever alguns processos e relacionar a questão de eficiência. Como é que a gente revê a questão de eficiência? Eu tenho no curso A Magia do Atendimento ao Cliente, algo que a Disney faz sobre como melhorar a eficiência em tempos de espera. Então, se a tua empresa demora muito, se tem um tempo muito longo em termos de espera, o que a Disney faz? Por exemplo, você está numa fila para uma atração lá, 1 hora e meia, 2 horas, em momentos aí mais críticos, mais do que isso até, né? Pode chegar um tempo de atração. E não tem o que fazer, né? A empresa, o parque está superlotado, está cheio de gente, não tem vazão para tudo aquilo de pessoas, e isso também pode acontecer aí no teu call center, na tua área de atendimento da tua clínica, do teu hospital, do teu cartório. Chega no banco, chegam determinados momentos em que realmente vai ter um gargalo ali na hora do atendimento. Então, o que você pode fazer?
conversando com a sua equipe, conversando com o seu pessoal, chegar numa forma de você melhorar a eficiência do atendimento durante a fila de espera. O que dentro da metodologia Disney eles fazem, né? Dentro, nas próprias filas, as filas são uma atração à parte. Então, o tempo em que você fica ali esperando aquela fila de atendimento, ele é um momento em que o cliente que está ali aguardando para ser atendido, ele já tem ali algumas coisas para fazer. E isso você pode também fazer dentro da tua área de atendimento. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Vou pegar primeiro você de call center. Como é que você pode melhorar a eficiência do atendimento no teu call center com relação à fila de espera? É muito comum nos call centers deixar aquela musiquinha de fundo, ou deixar. Essa semana minha esposa estava agendando consultas para nós aqui, tal, fazendo o check-up, e algumas clínicas ali, né? Obrigado pela sua ligação, você é muito importante para nós, né? Em breve, em momentos, iremos lhe atender. A nossa missão, a nossa visão, os nossos valores. Gente, vamos ser bem honestos. Tudo isso que foi falado até agora nada mais faz do que irritar mais ainda o seu cliente. Se a ligação fosse muito importante, ela era atendida, não ficava numa linha de espera. Pelo menos é isso que o cliente entende. Então, o que você pode fazer? Dá dicas úteis. Se é uma clínica, dá dicas úteis sobre dieta, sobre alimentação, sobre postura corporal. Não sei qual que é o foco do seu atendimento, né? Se você é um banco, né? Já dá a cotação do dólar do dia, já faz ali mostrando a importância de gerenciar as tuas finanças. Se você é de um cartório, né, já ali dentro da linha de espera, da área de espera, você já coloca os procedimentos, os protocolos. Você sabia que você pode fazer isso, você sabia que você pode fazer aquilo. Isso é uma forma de você melhorar a eficiência quando tem o tempo de espera. Então, tempo de espera longo, isso pode acontecer, e a gente pode discutir estratégias para reduzir isso, mas vai chegar algum determinado momento em que você não vai conseguir reduzir. Então, o que você faz? Você aumenta a eficiência durante o tempo de espera. Isso nós falamos aí no atendimento telefônico. E no atendimento presencial funciona da mesma maneira, né? Não adianta simplesmente você, na sua clínica, no seu consultório, deixar ali uma revista Caras lá de 1990, ou colocar ali, deixar passando na Globo ali, uma sessão da tarde, seja lá o que for. Aproveite esse momento que o teu cliente ele está na fila de espera e já melhore a eficiência do atendimento. Como é que você pode fazer isso dentro, por exemplo, de uma clínica, né? Ele pode já respondendo um formulário de avaliação, as pesquisas ali de peso e altura. Você pode criar metodologias, formas do atendimento já ser mais dinâmico, né? Ter já, sei lá, talvez uma balança de pesagem ali na fila, na recepção, não sei. É importante que você sente, discute, converse ali com a tua equipe de atendimento, o que poderia criar mais eficiência para que pelo menos a sensação do tempo de espera seja reduzido, porque esse é um dos principais itens de reclamação no atendimento. Vamos falar de outro principal motivo de insatisfação na área de atendimento, né? Falta de comunicação. O que é a falta de comunicação? A falta de comunicação do seu atendente, a falta de comunicação da sua empresa como um todo com o seu cliente. Quando um cliente ele vai receber o atendimento, ele tem alguns itens que geram ali expectativas de atendimento. E um deles é a comunicação prévia. Então, por exemplo, assim, quando você vai pesquisar sobre determinado lugar, preciso ir lá no meu consultório, preciso da clínica. O que você vai fazer? Você vai entrar na internet, ou você vai ver lá no Google as avaliações de atendimento, você já vai ver o que dizem sobre aquela determinada empresa, quais são
os pontos de vista daquilo. Então, ali você já está comunicando com o seu cliente. E quando a gente fala falta de comunicação, muitas vezes é falha na comunicação, até melhor dizendo. A gente muitas vezes transparece algo que não é necessariamente aquilo que é a visão, que é a necessidade do nosso cliente. Então, a gente precisa alinhar as estratégias de comunicação, site, Instagram, com o nosso atendimento. Isso vem através de uma cultura organizacional. Você entender qual que é o perfil do público da sua empresa, para que por meio disso você alinhe a sua comunicação de acordo com aquele determinado público. Então, você atende principalmente público AAA. Como é que é a linha de comunicação que você vai ter com esse cliente AAA? A minha empresa, seja lá, a minha área de atendimento, tá mais próxima da região metropolitana, ou está mais para a área... Como é que é a linha de comunicação? Como é que você vai alinhar a sua forma de comunicação de acordo com aquele seu cliente, de acordo com a forma de agir? Eu atendo principalmente compradores. Eu falo basicamente com pessoas relacionadas à área comercial. Qual é a linguagem? Qual é a forma de comunicação? Quais são... Né? As pessoas falam assim, hoje em dia tem, né, os coaches, né, que fala mindset e fala deadline. Mas veja, para o público que eles estão falando, é alinhada essa comunicação e está tudo certo, entendeu? É a mesma coisa você falar assim, é errado falar nós vai, nós volta? Depende com quem que você está falando, com quem que você está conversando. Então, quando a gente fala de alinhar a comunicação, de melhorar a comunicação, é você alinhar o nível de comunicação de acordo com aquele seu cliente. Dessa maneira que você vai ajudar a criar uma melhor conexão com esse cliente, e a partir dessa comunicação, as insatisfações começam a serem reduzidas. Então, quando às vezes, muitas vezes o cliente reclama assim, poxa, essa empresa não né, a falta de comunicação, porque vocês não se comunicam direito, né? Muitas vezes a empresa, os teus atendentes, eles têm toda a comunicação necessária, eles sabem tudo que precisa ser dito para o cliente, mas será que eles estão falando isso de uma maneira correta? E isso muitas vezes leva a mal-entendidos, leva a frustrações por parte do cliente, e isso faz com que ele fique também insatisfeito. Vamos aqui para um terceiro ponto do motivo que gera insatisfação: qualidade do serviço, né? Se tem uma coisa que eu falo bastante aqui nas nossas lives, nos nossos vídeos. Na live da semana passada a gente falou sobre a diferença de qualidade e diferença de excelência, e é interessante que quando a gente pergunta para as pessoas assim, né, por que a pessoa deveria comprar de você, ou por que a pessoa deveria consumir o seu produto, o seu serviço, qual que é o diferencial da sua empresa? Não tem nenhuma empresa, nenhum funcionário, nenhum colaborador, nenhum gerente, nenhum gestor que fala assim, não, pela qualidade dos nossos serviços. Eu não sei, eu não conheço ninguém até hoje que tenha dito assim, não, a pessoa tem que comprar comigo, apesar de que minha qualidade não é muito boa, mas o preço é bom. Veja, se você não transparece qualidade do serviço, se você não transparece a qualidade do produto, o teu cliente ele não vai dar valor para aquilo ali. Então, mesmo que seja barato, e aí vem a minha pergunta, o celular que você está usando é o mais barato que tinha para vender na loja? O sabão em pó que você usa na sua casa é o mais barato que tinha no mercado? A pessoa que vai instalar o vidro na sua casa, você vai pesquisar o mais barato? Não, você vai pegar sempre alguém, você vai fazer uma relação de qualidade com preço. Agora, se você não sabe transparecer qualidade do seu serviço, aí isso vai gerar também, o seu cliente ele não vai ficar satisfeito, e isso começa a gerar reclamações. Então, destaque a importância para os teus colaboradores de entregar um serviço de alta qualidade. Como é que a gente faz isso? Bom, eu não vou voltar na live aqui da semana passada, nós ficamos em mais de meia hora falando sobre isso, mas o ponto principal é que você padronize as formas de atendimento, padronize a forma, a qualidade do atendimento, a maneira como que você atende os seus clientes, né? Tenha tópico a tópico,
quando você padroniza, você tem que padronizar também de acordo com a linguagem do seu cliente. Então, se você trabalha com... vamos supor que você aí é um negociador, né? Trabalha aí com compradores. Qual é os tópicos principais que você precisa tratar, abordar quando está conversando com os teus clientes, que nesse caso aí são os compradores, né? Ou quando você está com o seu cliente final, pessoa física, quais são os tópicos principais que precisam ser abordados em todo o atendimento, né? Faz um checklist disso, isso já é uma pequena padronização de atendimento e vai te ajudar a reduzir as insatisfações, né? Problemas de resolução. Apresente exemplos de problemas comuns de resolução que pode levar à insatisfação do cliente e como evitar. Existem problemas, a gente sabe, você na tua empresa, aonde você atua, existem problemas que são recorrentes. E esses problemas você precisa mapeá-los para que quando esses problemas venham surgir novamente, você tenha facilmente como demonstrar para o seu cliente de que maneira foi resolvido para clientes anteriores. Então, quando quando aquele problema, quando aquela determinada reclamação surgir, já está fácil para você olha, não, isso já aconteceu, peço desculpas, e como é que nós resolvemos? Resolvemos assim, 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 assado, então o nosso cliente ficou satisfeito, e é uma forma de você contornar rapidamente a insatisfação. Existem alguns, dentro da área de atendimento, da área de vendas, existem alguns itens que nós precisamos ter na ponta da língua. Na área de vendas, são os benefícios dos nossos produtos, né, que é diferente das características deles, nós temos que listar esses benefícios, o que eles significam para os nossos clientes, temos que ter isso na ponta da língua. E o segundo ponto são as objeções. A gente precisa ter listado quais são as principais objeções do nosso cliente, porque quando ele traz essa determinada objeção, a gente já consegue contorná-la rapidamente. Na área de atendimento, você também precisa ter listado, mapeado, quais são as principais reclamações. Aqui, como a gente está fazendo, o tempo de espera, problema da comunicação, a qualidade do serviço que foi entregue. Então, a gente precisa mapear esses tipos, essas reclamações, essas questões, para que quando elas venham surgir, a gente rapidamente já tem, assim como nós temos na ponta da língua quais são os benefícios do nosso produto, como contornar as objeções do nosso cliente, a gente também tem na ponta da língua como resolver determinados problemas. Então, foi uma falha na entrega, do tamanho do espelho. Então, veio uma falha na entrega, como é que a gente faz isso? Isso já aconteceu outra vez. Rapidamente a gente vai conseguir resolver. Foi uma falha na hora de gerar um protocolo, uma senha, a entrega de um exame, seja lá o que for que isso, se já aconteceu uma vez, como é que isso foi resolvido e como que isso pode ser passado para o cliente para que isso não seja rapidamente contornado. E agora, então, a gente falou dos principais motivos de insatisfação, vamos falar como evitar. Como é que a gente evita, como evitar reclamações dos nossos clientes? Primeiro, obviamente, sou suspeito para falar, treinamento adequado. Você que é líder de equipe, você que gerencia uma empresa, você que tem um negócio próprio, você que é dono de um pequeno comércio, de um consultório, você precisa entender a importância de treinar e capacitar os seus agentes de atendimento, destacando quais pontos, principalmente? Habilidades de comunicação, empatia e resolução de problemas. São esses 3 pontos principais que precisam sempre ser levados em considerações quando se faz o treinamento dos seus clientes. Normalmente, o que se faz quando a gente treina os colaboradores de uma empresa? Quando você, gestor, treina. Você vai mostrar como é que funciona o sistema, você vai mostrar como é que funciona ali o telefone, quais são as frases padrão de serem ditas, aonde que anota, aonde que passa a ficha, etc. São questões técnicas, são questões ali de cunho diário que você rapidamente consegue capacitar as pessoas. Agora,
perceba que o que a gente falou até agora aqui está muito mais ligado a relações humanas, relações interpessoais, de como se comunicar com o cliente, de como se portar perante o cliente, muito mais de desenvolvimento pessoal, propriamente dito, do que de desenvolvimento técnico. Então, você desenvolver essas habilidades de comunicação, né, habilidade de resolução de problemas, de resolução de conflitos, de realmente empatia, vai além do desenvolvimento técnico e passa para um desenvolvimento pessoal. Então, quando a gente fala de treinamento adequado, obviamente que você vai ensinar o teu colaborador a apertar botão, a processar o sistema, a enviar uma nota, enfim, aquilo que está relacionado ali à parte técnica efetiva do teu trabalho. Mas e o desenvolvimento pessoal dele? E o desenvolvimento humano? Isso não é minha responsabilidade. Tem uma frase na Disney, tem um ditado na Disney que eles falam o seguinte: pode até não ser minha responsabilidade, mas passa a ser meu problema. Olha que interessante essa frase. Pode até não ser responsabilidade, mas passa a ser meu problema. Ou seja, tudo aquilo que acontece dentro do trabalho, capacitar os teus clientes, capacitar os teus atendentes do ponto de vista de desenvolvimento humano, pode até não ser tua responsabilidade, mas a falta de capacitação deles, no sentido de eles não saberem se comunicar com o seu cliente, não desenvolver essas habilidades de comunicação que nós falamos, passa a ser teu problema. Então, se é o teu problema, então também é a tua responsabilidade. Você precisa capacitar. Você está assistindo uma live, você está vendo aqui um treinamento, está vendo um corte aqui no YouTube, no Instagram, porque isso, de alguma forma, isso é importante para você. Se isso é importante para você de alguma forma, então passa a ser a sua responsabilidade também estimular isso. Através de leituras, através de treinamento, de workshops, videozinhos. Tem aqui o canal no YouTube, toda semana, pelo menos meia hora de vídeo aí, para você capacitar de maneira gratuita os teus atendentes. Então, é só ficar aí, o pessoal que está no nosso YouTube, né? Toda semana vai ali material novo, de maneira que você consegue capacitar o seu cliente, o seu atendente. Dessa forma, você assume a responsabilidade sobre isso e você deixa de ter problemas, você consegue evitar reclamações, porque afinal, nós estamos nesse tópico aqui, né, de como evitar reclamações. E além disso, além de você capacitar os seus atendentes na parte do desenvolvimento humano, você ter políticas e procedimentos claros. E explique como que essas políticas e procedimentos claros funcionam tanto para o seu cliente quanto para o seu atendente. Para cada questão que acontece, eu já falei de mapear as principais reclamações, mas para cada uma delas que acontece, você deve ter uma forma de contornar esses procedimentos. Você tem que ter procedimentos para contornar essas reclamações. Então, uma vez que você mapeou quais são os principais, o que fazer em cada um deles? Checklist. Ponto 1. Primeiro, né, fazer isso, fazer aquilo. No treinamento que eu dou do método CARE, né, qualidade, humanidade, excelência e respeito, a gente tem ali um fluxozinho desenhado exatamente de como fazer para criar esses procedimentos dentro ali do teu negócio. Se você quiser saber como é que manda uma mensagem aqui que eu encaminho para você esse fluxo ali de como você criar esses procedimentos dentro de cada uma das reclamações, dos problemas que acontecem no dia a dia, e dessa forma você consegue criar essa política. Então, quando vier uma reclamação, você vai conseguir falar para o teu atendente, já vai ter claro, primeiro nós vamos fazer assim, depois nós vamos fazer assado, depois vamos fazer esse outro. E isso passa uma tranquilidade, passa uma segurança para o teu cliente, sabendo que, poxa, o teu cliente percebe quando o atendente está dizendo assim, está tentando empurrar com a barriga, está tentando jogar para frente. Não, mas quando existem procedimentos claros, fica fácil do seu atendente passar essa comunicação de uma maneira assertiva para o cliente, e isso faz com que o teu cliente, que reduzam-se aí os índices de reclamação. Né? Falando ainda sobre como evitar reclamações, né? Feedback constante.
é importante a gente ter feedback regular dos nossos clientes e dos nossos agentes de atendimento para identificar quais são as possíveis áreas de melhoria dentro do nosso negócio. Feedback constante é aquela coisa assim, o que é um constante? Né? É meio vago quando a gente fala, né, feedback constante. O que seria feedback constante? É aquele que é feito todas as vezes que acontece um problema de ordem operacional, da ordem de reclamação, da ordem de insatisfação. É muito comum nas empresas terem ali aquela caixinha de reclamação, né, ou ter formulário de avaliação, e aí uma vez por semana, quando muito, né, o supervisor de atendimento, ou então lá uma vez por mês, onde é que está a chave da caixinha de sugestões? E aí foram situações que já passaram, que já ocorreram, o cliente já ficou insatisfeito, ele já foi na rede social, ele já foi lá nas avaliações do Google, já falou um monte da sua empresa. Então, assim, quando a gente recebe uma insatisfação, um alerta do nosso cliente, isso é um feedback. E a gente precisa estimular o nosso atendente, sempre que receber algum tipo de reclamação, passar isso para nós. Quando a gente recebe qualquer tipo de reclamação, é a hora de levar assim, ó. Claro que não vai ficar assim, vai ficar saindo do atendimento toda hora para ir lá falar com o gerente, mas que isso tenha-se por meio de um meio de comunicação interno, um lugar em que isso vai sendo anotado, que vai sendo pontuado, para que seja sempre discutido, verificado formas de evitar que isso aconteça, ou que aconteçam outras vezes no futuro. E principalmente, né, quando a gente fala em feedback, é também dar o feedback ao cliente após aquela reclamação. Olha, nós recebemos aqui uma observação da sua parte, dizendo que o nosso produto foi entregue com atraso, né? A gente já verificou o motivo disso, né? Inclusive agradecemos, e das próximas vezes os nossos próximos clientes já não vão mais passar por esse tipo de situação, obrigado, etc. Então, passa, dá uma resolução para o caso e devolve, faz uma devolutiva para o teu cliente, para ele perceber o quanto isso é importante, né? Então, quanto foi dado importância para aquilo que ele falou ali, que ele pontuou na área de atendimento. Hoje em dia, nós não podemos esquecer também de investir em tecnologia, né? A gente tem que facilitar o atendimento ao cliente por meio de ferramentas tecnológicas. O cliente hoje, cada vez menos, ele tem tempo de se expressar, de falar, de conversar, de falar no telefone, muitas vezes de ir até um atendimento, de ir até uma reclamação, ligar numa ouvidoria. Então, quando você cria mecanismos para que esse cliente facilmente aponte as reclamações e dê feedback para você, de maneira tecnológica, menos ele vai falar nas redes sociais, menos ele vai falar no Instagram, menos ele vai falar lá no Google, porque ele precisa desabafar, ele precisa reclamar com alguém. Se você não oferece ferramentas tecnológicas para o teu cliente reclamar com você, em algum outro lugar ele vai falar, nem que seja mandando um WhatsApp no grupo da família. E aí você sabe que as coisas vão se compartilhando. Antigamente dizia que quando você gostava de um serviço, você falava para 2 ou 3 pessoas. Se você não gostava, você falava para 20 ou 30. Hoje em dia, com as redes sociais, isso se exponenciou. Nem se tem mais essa medida, porque não sei se é possível medir para quantas pessoas alguém passa uma insatisfação. Mas a verdade é que se você não oferece uma ferramenta de comunicação ágil, fácil para o teu cliente falar com você e você dar um feedback para ele após essa reclamação, em algum lugar ele vai falar, em algum lugar ele vai se expressar. Né? E agora, vamos passar para a nossa última parte da live. Vamos falar de como tratar as reclamações, de que maneira que a gente consegue tratar. Porque primeiro a gente viu quais foram as principais reclamações, depois como evitar essas reclamações, só que às vezes elas acontecem de qualquer maneira. Então, de que maneira, como que nós podemos tratar cada vez que um cliente reclama? Fator número 1, escuta ativa, né? Importante ouvir as reclamações dos clientes para entender completamente as suas preocupações.
Quando a gente ouve, muitas vezes, uma reclamação, quando a gente recebe uma insatisfação do cliente, o que normalmente se leva adiante, né? Tem um formulário de avaliação, por exemplo, né? Cliente reclamou da demora no atendimento. Aí abaixo vem ali, né? Fulano, não sei o quê, precisava fazer isso, fazer. O que na verdade a gente notou, o que a gente pontuou e o que a gente vai tratar? Somente a demora no atendimento. Mas escuta ativa significa entender completamente as reclamações, a intenção do cliente. Isso é empatia, isso é se colocar no lugar do cliente. Quando a gente ouve o que ele está dizendo e como ele está dizendo, isso é de fato escuta ativa. E aí vem aquelas dicas que a gente já deu nas outras semanas, né? Olhar nos olhos, sorrir, você criar realmente essa comunicação com o seu cliente ali. Né? E isso tem tudo a ver com esse próximo tópico, que é, obviamente, a empatia. Né? Aborde a necessidade de mostrar empatia, compreensão em todas as interações com clientes insatisfeitos. Ó, vou falar um negócio aqui muito objetivo para vocês aqui, né? O cliente não fica insatisfeito à toa, tá? Ele não reclama à toa. Não, Emerson, você não conhece meus clientes. Eu posso não conhecer os teus clientes propriamente dito, mas eu conheço como que funciona a mentalidade humana relacionada ao atendimento ao cliente. Eu sei que tem cliente chato, eu sei que tem cliente estressado, eu sei que tem cliente apressado, eu sei que tem cliente exigente, tem cliente mal-humorado, mas cliente só reclama do atendimento quando o atendimento fez alguma coisa. O cliente ser estressado, chato, mal-humorado, não tem nada a ver antes de ele falar com você. Antes dele entrar em contato contigo, ele é chato, estressado, mal-humorado. Depois que ele entrou em contato com você, se ele ainda continua chato, estressado, mal-humorado, a culpa é sua. É culpa do seu atendimento. Porque você, enquanto atendente ou enquanto gestor de atendimento, tem a obrigação de transformar o dia daquela pessoa numa forma melhor. Se ele está apressado, vamos fazer de uma maneira mais célere. Se ele é chato, então vamos tentar entender aonde que é a exigência dele. Se ele é estressado, o que nós podemos fazer para baixar o nível de estresse dele? Isso é gerar um atendimento com empatia. É você fazer com que o seu cliente tenha um atendimento, um dia melhor, depois de ter entrado em contato com a sua empresa. Já pensou como é que seria todos os atendimentos se depois que os seus clientes entrassem em contato, eles tivessem aí realmente um dia diferenciado? Conta para nós, deixa nos comentários aqui se você tem muito cliente desse jeito na tua empresa, né? Chegando já no ponto final, quase, passando já de 30 minutos de live, né? Resolução eficaz dos problemas, né? Então, dê exemplos e dê estratégias para resolver o problema de maneira rápida e eficaz, garantindo a satisfação do cliente. A gente falou sobre mapear problemas, dar sugestões sobre ele, mas é importante o seguinte: ao término de cada uma dos nossos atendimentos, ao término das frases, a gente extrair respostas positivas dos nossos clientes. Dessa maneira, fica bom para o senhor? Fica mais adequado se nós fizermos assim? E se nós fizermos dessa outra forma? Nós temos que garantir que aquela resolução que nós estamos dando para o nosso cliente, ela é uma resolução que é eficaz para ele, que ele vai efetivamente ficar satisfeito. Não adianta nós resolvermos o problema e o cliente ainda assim ficar insatisfeito. Porque o motivo é você tratar as insatisfações, as reclamações. Resolver o problema é parte disso, mas garantir de que o cliente ficou satisfeito com aquilo é uma outra parte muito importante de quando nós tratamos reclamações, né? Depois que você tratou as reclamações, a gente falou em feedback, mas agora vamos falar de follow-up. Importância de ter follow-up com os clientes depois da resolução do problema, para garantir que eles ficaram efetivamente satisfeitos, se foi realmente cumprido com o papel daquilo que nós prometemos e nos comprometemos durante o atendimento ao cliente. Então,
depois de um tempo, passado ali 1 dia, 2 dias, é uma forma de você verificar efetivamente se aquela resolução daquele caso que foi dado para o seu cliente atendeu às necessidades dele e foi de acordo com aquilo. Então, tratar de reclamações, muito mais do que a gente resolver o problema do cliente de uma forma com que ele demonstre satisfação no ato do atendimento, é perceber se dali 1 dia, 2 dias, 3 dias, não sei, de acordo com o fluxo do trabalho da tua empresa, é você fazer um follow-up com aquele cliente, sabendo se efetivamente aquela solução que foi proposta foi realmente implementada, e se foi implementada, se o cliente ainda assim ficou mais algum motivo de insatisfação. É dessa forma que a gente trata reclamações, não simplesmente resolvendo o problema, mas resolvendo o problema sabendo que o cliente ficou satisfeito com a resolução que nós demos. Porque muitas vezes as empresas pensam mais em si do que no próprio cliente. Eu quero resolver esse problema porque eu não quero mais ouvir reclamação. Mas será que esse cliente ele voltaria a comprar com você? Será que esse cliente ele vai visitar o seu consultório mais uma vez? Será que ele vai voltar lá na sua empresa mais uma vez? Ah, vai, porque ele, afinal de contas a gente resolveu o problema dele, mas ele ficou satisfeito? Como é que você sabe disso? Você tem que perguntar. Isso fala-se muito em pós-venda, às vezes é uma coisa meio abstrata. O que é muitas vezes um pós-venda? Cara, é uma mensagem que você pode mandar para o teu cliente sabendo assim, deu tudo certo? Ficou contento? O senhor voltaria a comprar conosco mais uma vez? O senhor, enfim, fazer algum mecanismo de follow-up para que o teu cliente expresse. E é isso, é importante, se você quiser, a gente pode conversar dentro da tua empresa, dentro do teu negócio, quais são os prazos para esse follow-up, quais são as perguntas chaves que você pode fazer para que esse cliente possa demonstrar. E ainda aqui, então, a gente chegou já na parte final, vamos fazer um resumão aqui de toda a nossa live, já passa-se de 30 minutos que nós estamos ao vivo aqui com vocês, né? Então a gente falou, primeiramente, quais são os principais motivos de insatisfação em qualquer negócio. Então, fazendo aqui um resumo geral, aqui já 36 minutos de live, que depois eu preciso fazer os cortes aqui, né? Primeiro nós falamos sobre quais são os principais motivos de insatisfação que qualquer empresa tem, qualquer negócio tem. Normalmente, tempo de espera ou tempo de entrega do negócio. Falta de comunicação ou falha de comunicação, muitas vezes não estamos nos comunicando de maneira adequada com o nosso cliente. A qualidade do serviço, nós estamos entregando uma qualidade de serviço condizente com o valor que nós propomos, ou será que nós estamos buscando cada vez mais baratear custo e deixando de lado a qualidade do serviço? Né? E dificuldade de resolver problemas, não ter mapeados quais são os principais problemas, quais são as principais queixas que sempre acontecem e que a gente precisa ter isso mapeado para que isso não volte a ser um novo motivo de insatisfação. Então aqui falamos dos principais motivos que geram insatisfação. Agora vamos falar de como que a gente evita reclamações, né? Primeira coisa, treinamento adequado dos seus colaboradores. Treinar o quê? A parte de desenvolvimento humano, a parte das relações humanas, não só a parte técnica de apertar botão, de sistema e tudo mais, mas de capacidade de comunicação, de interação, inteligência emocional. Ah, Everson, isso não é meu problema. Lembra que eu falei? Pode não ser seu problema, mas é sua responsabilidade. A partir do momento que aquilo começa a se tornar problema dentro da sua empresa, você é responsável por treinar e capacitar os seus colaboradores, não só na parte técnica operacional, mas também de desenvolvimento humano. Quanto mais eles forem melhores como pessoa, melhor eles vão tratar os seus clientes, e isso vai evitar reclamações. Ponto. Como evitar reclamações? Políticas e procedimentos claros para cada um deles. Então, uma vez que a gente já tem mapeado quais são as principais reclamações, como é que a gente resolveu esses problemas no passado, e isso traz uma segurança para o nosso cliente no presente. Então, senhor, esse tipo de problema é uma falha que a gente já identificou, e como é que nós costumamos resolver quando isso acontece? Assim, 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 assado. Isso passa segurança e faz com que o nível de estresse abaixe, e aí isso mostra que você tem ali realmente já aquilo de uma maneira controlada, né? Feedback constante. Ter o feedback de todos os apontamentos feitos do seu cliente, certo? E escutar, ter uma escutativa, né? O que nós vamos falar daqui a pouquinho, aquilo que, não só o que aconteceu, mas como que o cliente se sentiu com relação àquilo. E ter uma forma, um mecanismo de comunicação interna
que isso vai sendo pontuado, para que você, uma vez por dia, uma vez por semana, possa reunir a sua equipe. Olha, o que aconteceu no atendimento do Joãozinho? Aconteceu isso, isso, isso. Puxa, por quê? Vamos buscar as causas, vamos tentar identificar. Então, por isso que é importante você ter o feedback do seu cliente e esse feedback ser tratado internamente. Não adianta simplesmente cair numa planilha, num índice de reclamação, em gráficos, e aí a gente não saber exatamente o porquê e como que a gente tratou aquilo, né? Invista em tecnologias, faça com que o cliente, de uma maneira muito rápida, fácil, consiga interagir com a tua empresa, ao invés de ter que falar em rede social, ao invés de ter que ir no Google. Então, assim, invista em mecanismos que o cliente rapidamente ele possa expressar as suas insatisfações, para que isso também possa ser facilmente mapeado e aplicado aí dentro do teu negócio. Fechando, então, né, como que a gente trata essas reclamações? Primeiramente, escuta ativa, então, ouvir completamente as preocupações dos clientes. Então, cliente reclamou de demora no atendimento. Isso é só o tópico, isso é só o título de demora no atendimento. Mas demorou o atendimento e isso fez com que ele atrasasse a entrega do produto dele e causou um prejuízo assim, assim, assado, blá, blá, blá. Então, assim, ouvir, a escutativa é você ouvir a reclamação por completo, né? Isso é empatia, é você se colocar no lugar do cliente, é você entender quais foram as consequências e quais foram as insatisfações que isso gerou no cliente. Então, isso é uma forma de você trabalhar a empatia. E aí, já chegando na parte final, né, você dá uma resolução eficaz para aquele caso e ter um follow-up daquela resolução. Essa resolução eficaz significa que você resolveu, que o cliente ficou satisfeito com a resolução que você deu naquele momento, mas que também, depois dali de algum tempo, você fez um follow-up para identificar se aquela resolução que foi ofertada para o seu cliente, ela foi realmente implementada e se isso gerou satisfação para o seu cliente, de maneira que ele voltaria a comprar, que ele voltaria a consumir com você mais uma vez, né, dando aí mais uma chance. Aí você, além de qualidade, você entrega excelência. Quem já viu a live da semana passada, que está no YouTube, né? Então, na quarta-feira, 6h58, nós colocamos lá. Existe uma diferença gritante entre qualidade e excelência. Certo, pessoal? Chegamos aqui a mais de 40 minutos de live, né? Hoje extrapolei um pouquinho, mas é um tema que eu adoro fazer. Então, fechando essa live de hoje, vai ficar na íntegra no YouTube, tá? Os 30 e quase 40 minutos. Meus clientes só reclamam. O que fazer? Se você tem cliente que reclama, cliente que está aí sempre brabo, estressado com você, então não esquece de seguir o canal do YouTube, ativar as notificações, deixar o teu like e deixa aqui nos comentários quais são os principais motivos de reclamação que você ouve e como é que você trata também as reclamações dentro da tua empresa. Tá certo, pessoal? Com isso a gente finaliza essa quarta live de hoje. Estaremos semana que vem de novo, 6h58 da manhã, tratando de assuntos de atendimento ao cliente. Deixe sugestão de tema, eu faço questão aí de poder atender a todos vocês. Tá certo, pessoal? Obrigado a todos vocês que participaram aí, que estiveram aqui ao vivo, né? O Maurício, a Abílio, Rosângela, André, todo mundo. Obrigado a todos vocês, pessoal que vai assistir gravado. Fiquem com Deus e tchau!